eu queria aproveitar e chamar a sua atenção à palavra de Deus por alguns minutos. Nos conta uma história de um menino que ia para o culto. Esse garoto, ele sentava para ouvir a palavra de Deus. Mas todas as vezes que a palavra era ministrada, aquele menino colocava um dedinho no seu ouvido e ficava com o dedinho o culto todinho ouvindo a palavra, e segurava o dedinho no seu ouvido. E todas as vezes que terminava o culto, o pastor chamava ele para o altar, porque todos os cultos ele estava com o dedinho no ouvido, e aquilo chamou a atenção do pastor. O pastor orava por ele, abençoava, dizia: Jesus, cura ele, Senhor, dá saúde para ele. E foi embora para casa abençoado aquele garoto. Voltou para o culto novamente. Novamente o pastor percebeu que ele estava com o dedinho no ouvido de novo. Passou-se o primeiro, o segundo, o terceiro culto. Todas as noites o pastor abençoava. Mas um dia o pastor ficou meio intrigado. Ele disse: todos os cultos esse garotinho está com o dedo no ouvido. E eu oro por ele e abençoo, e nunca essa dor de ouvido vai embora. Tem alguma coisa errada. Hoje eu não vou orar, eu vou perguntar a ele primeiro, antes de abençoar ele. O pastor chamou aquele garotinho para o altar, disse: meu filho, me esclareça uma coisa, porque todas as vezes que quando a palavra está sendo ministrada, você coloca o dedinho no ouvido. Ele disse: pastor, uma coisa eu tenho que dizer para o senhor. Em casa eu escuto a dizer que a sua palavra entra no ouvido e sai no outro. Então eu aprendi uma coisa: se eu colocar o dedinho num dos meus ouvidos, ela vai entrar e vai permanecer dentro de mim, não vai escapar, pastor, porque eu não quero perder nenhuma palavra do culto. Que você nessa noite possa colocar o dedinho espiritual aí. Deixa que a palavra germine nessa boa terra que tem dentro de você para germinar. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, ela não se abala, mas ela permanece. Deus disse: Jeremias, que tu vê, eu vejo um pé de amendoeira que se veste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Porque nessa hora da palavra, irmão, acontece de tudo para nos tirar o foco, a atenção daquilo que Deus quer falar conosco. Mas nessa noite eu quero louvar a Deus que tem uma igreja abençoada, e aprende a ouvir e é abençoada através da palavra de Deus. Queridos irmãos, eu quero chamar a sua atenção. Fizemos uma leitura do texto, e a leitura do texto que me chamou muito a atenção sobre, no versículo 19, que diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, que eu e você foi resgatado. Não há tempo de nós introduzir algumas coisas para vocês aqui nessa noite. Mas uma das coisas que eu queria chamar a sua atenção: o sangue de Cristo, ele é tão precioso, tão precioso. A Bíblia nos diz que eu e você estava condenado e prestes a ser julgado. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, colocou no jardim do Éden para administrar o jardim do Éden, disse que o homem caiu, o homem pecou. Naquele momento, a Bíblia diz que a obra mais preciosa que Deus havia feito havia sido destituído da glória de Deus. Mas sobre o homem caído, a Bíblia diz que Deus faz uma promessa. Diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Passaram-se os profetas, os patriarcas, passaram os mensageiros, todos
pecaram, caíram. Mas a aliança que havia sido quebrada no jardim do Éden ainda não havia sido reconstruída novamente. Deus, naquele exato momento, começa a procurar, como Ezequiel disse que o Senhor começou a procurar na terra um homem sequer que estivesse na brecha tampando os muros. Deus não achou ninguém. Quando Deus olhava para o mundo ou para a terra que Ele havia criado, tudo estava contaminado, tudo estava destituído da glória de Deus. Mas Jó escreve dizendo, lá no livro de Jó, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Ainda ele disse: ainda há esperança para a árvore que for cortada. Queridos irmãos, Deus traça um plano, Deus traça um projeto. E no céu para-se por alguns minutos e alguns segundos, porque Deus estava preocupado com resgatar o homem de novo à sua glória. Os anjos se prontificam e nós iremos e traremos aquilo que o Senhor construiu com as suas mãos de volta. Deus disse: não, vocês não podem, porque vocês não têm amor, não têm compaixão. Chegará lá, será um ato de violência. E começou Deus a procurar quem poderia vir para resgatar a igreja novamente. A Bíblia diz que Jesus se prontificou. Disse: Pai, eu irei e resgatarei a sua igreja de volta. Aquilo que é mais precioso eu irei resgatar novamente. Mas de que forma poderá ser pago o resgate? De que jeito será pago o resgate? Quando Jesus se prontificou, ainda não havia sido relatado de que forma, de que maneira, de que jeito seria pago o resgate da igreja. Você sabia que a igreja, irmãos, estava na mão do inimigo, estava na mão do adversário? Eu posso entender que a igreja, ela estava como José, quando seus irmãos o traíram, venderam ele como escravo, que ele foi para parar no Egito, e ali sendo vendido como escravo, teve alguém que teve que comprar ele, pagar o resgate e levar ele para dentro da sua casa. Aquilo ali estava tipificando a igreja no jardim do Éden. Alguém teve que pagar o preço para resgatar o escravo, para poder colocar dentro da sua casa. O escravo não tinha direito de nada, nem sequer do alimento que ele tinha dentro de casa. Ele não tinha direito, ele tinha que trabalhar. E se ele quisesse comer, dependia do seu senhor. Se o seu senhor quisesse dar, dava. Ele era escravo, ele não tinha direito nenhum, irmão. Mas quando eu entendo que quando José sai do calabouço, ou sai da cadeia, que estava esquecido, menosprezado, rejeitado lá do céu, Deus se lembrou de José, fez que uma visão caísse na cabeça do rei do Egito, se perturbou, ficou atribulado, ninguém soube interpretar a visão da sua cabeça. Mas José se manifestou e interpretou a visão da sua cabeça. E a Bíblia diz que naquele momento a sua história foi mudada, colocou-se uma cadeira e ele começou a reinar-se como governador do Egito. E tudo que José falava, a palavra era assinada, porque ele foi resgatado de dentro do calabouço e colocado dentro de uma cadeira de governador, foi exaltado no trono. A igreja estava assim, irmão, como escravo, e lá do céu alguém se manifestou, não queria saber de que forma, de que jeito, de que maneira ia resgatar a igreja novamente. A igreja estava na mão do adversário e precisava alguém pagar o resgate, pagar o preço. E Jesus desceu, passou, sofreu, mas ele foi à cruz do Calvário, e quando ele estava na cruz do Calvário, alguém perfurou as suas costelas. Diz a Bíblia que saiu sangue e água. Naquela hora o sangue se esvaziou-se do corpo de Jesus, jorrou-se na terra. Sabe o que estava acontecendo? Naquele momento Jesus estava comprando a igreja de volta para Cristo. A morte veio, levou ao sepulcro, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Satanás achava que estava com a
acho interessante, eu estava assistindo o DVD do Fábio, e quando chegou aquela hora que ele colocou "Sou livre", ele trouxe uma palavra ali que me chamou a atenção. Eu quero usar essa ponte aqui. Segundo o Fábio, disse que nós estávamos no mercado. Nós estávamos no mercado. Jesus entrou dentro do mercado. Interessante que ele disse que no mercado se pega coisa boa. Não é? Mas nesse mercado de Satanás só tinha coisa ruim. Jesus entrou, ele disse: pegou o Fábio, pegou o Fernando, pegou o outro. Você estava lá. Eu estava lá. Jesus entrou lá no mercado que simboliza o mundo de podridão, de desprezo e desvalorização. Jesus foi lá e pegou você, irmão. Quando chegou no caixa tinha que pagar. Não tinha cartão de crédito, né? Nem cheque especial. Jesus chegou no caixa e disse: eu estou pagando com meu sangue, estou levando. Jesus foi lá e me tirou e colocou-se sobre uma rocha. Olha, você está aqui nessa noite não é porque você é bom, não é porque você é intelecto, não. Você está aqui nessa noite é porque o amor de Deus te alcançou, meu irmão. Você estava lá no futuro, sem valor, menosprezado, como aquele jovem disse aqui. Jesus foi lá e trouxe ele. Você vê que coisa linda? E ele fez aqui algo que está no coração de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus pagou o preço. O sangue de Jesus é precioso. Você pode valorizar isso aqui nessa noite, meu irmão. Exaltar Ele e glorificar Ele nessa noite. O sangue de Cristo é tão precioso. O escritor aqui diz aqui, Marcos: quão precioso o sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Se nós fôssemos falar aqui sobre o resgate de antigamente, nós iríamos levar muito tempo, mas o sangue de Cristo também traz proteção da condenação. Isso está em Êxodo, capítulo 12, verso 13. Aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiveres. Vede, eu o sangue passarei por cima de vós, e não haverá entre vós a praga da mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Era uma ordenança de Deus que todo bom israelita matasse o cordeiro, participasse da parte do cordeiro. Porém, o sangue teria que passar na verga da porta da casa. E essa era a 10ª praga que Deus enviara no Egito para poder resgatar o povo de Israel da mão de Faraó. Ele teria que ferir os primogênitos. E quando Moisés ordena o povo: passe o sangue na verga da porta da casa, todos eles passaram. E o anjo da morte passou. Quando o anjo da morte começa a visitar o Egito, dizem que houve um clamor. Porém, na casa do povo hebreu havia alegria, havia festa e havia paz. O desespero havia invadido o Egito, porque não tinha o sangue na verga da porta da sua casa. Queridos irmãos, quando eu paro para entender aquilo que está escrito no Salmo de número 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, é porque nós temos o sangue de Cristo sobre o nosso corpo. Temos a proteção de Deus, irmãos. O sangue de Cristo traz proteção sobre a sua vida. Meu irmão, quando o inimigo olha para você, ele não vê você, não. Você sabia disso? Quando ele olha para você, ele não vê você. Não vê você. Ele vê o que está em você, que é o sangue de Cristo. Se você soubesse o valor que você tem, meu irmão, nessa noite você batia no peito e dizia: eu sou precioso para Cristo, irmão. Porque nem todos têm esse privilégio. Existem pessoas que para andar neste mundo ele tem que andar com escolta, com carro blindado. Se brincar, meu irmão, até para entrar no banheiro, o guarda-costas tem que estar do lado. Você é livre, meu irmão. Você anda para onde quer, você vai onde quer, você caminha para onde você quer, você chega onde você quer, porque você tem a proteção do
tempestades virão, meu irmão, mas Jesus que está contigo vai calmar a tempestade, tá certo? Você vai entrar dentro da fornalha, mas o fogo não vai queimar em você, você vai caminhar dentro da fornalha de fogo ardente, só porque você tem o sangue que protege você. Você pode entrar dentro do calabouço e dizer, você vai morrer amanhã, mas se Deus não determinou que você não vai morrer, você não vai, meu irmão. Pode fazer festa, pode fazer banquete, determinar o dia e a hora, meu irmão, mas se Deus não determinou, você pode dormir tranquilo, levantar, andar, caminhar, não precisa se desesperar e nem sequer fugir de casa, não, meu irmão. Você tem o sangue que te protege, você tem o sangue que te protege, você tem o sangue que te protege. Por isso que a Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, vão vigia o sentinela, meu irmão. E o guarda de Israel não bosqueja, nem sequer se dorme, meu irmão. Eleva os teus olhos para o monte, não para o monte, eleva os teus olhos para o céu, é de lá que vai vir o teu socorro, meu irmão. Porque você está preocupado, porque você está apavorado, porque o desespero está invadindo a tua alma. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nessa noite. O sangue de Jesus te protege, meu irmão, é tua proteção. O anjo da morte vai passar no vizinho da direita, no vizinho da esquerda, mas se tiver sangue na verga da porta da tua casa, meu irmão, você pode até descer a ribanceira, o carro pode até acabar, mas lá dentro do carro o sangue está contigo te protegendo. Deus já dispensou algo para te proteger. É por isso que o salmista escreve um salmo que no número 23, dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele disse: o Senhor dos exércitos está comigo. A quem temerei? A quem me recearei? Se você tem um sangue de Cristo sobre você, pode ficar sossegado. O crente que tem um sangue sobre ele e sabe que ele está na proteção de Cristo, se cumpre aquilo que está em Colossenses 3:3. A minha vida está escondida em Deus, e eu em Cristo Jesus. Quem tem a proteção do sangue, irmão, como, não sei se vocês vão entender, você se torna invisível, o inimigo não te vê. Sabia disso, irmão? O inimigo não te vê, não. Quando ele olha para você, não vê você, vê o sangue, vê Cristo em você. Aquele ali eu não posso tocar, que é propriedade de Deus. Aquele ali eu não posso tocar, que é propriedade de Deus. Aquele ali eu não posso tocar, que é propriedade de Deus. Aquele ali eu não posso tocar, que é propriedade de Deus. Não, eu não posso tocar na música, que é propriedade de Deus. Não posso tocar aquele instrumento, que é propriedade de Deus. Dá para você entender esse mistério aqui nessa noite? Não dá para você entender? Aí olha para aquele irmão, não é simples. Mora numa casa tão simples, num lugar tão simples. Ele diz: olha, eu posso tocar na direita e na esquerda, mas aqui é comigo, eu não posso tocar na casa dele, nem no negócio dele, nem na família dele, não posso, porque lá tem o sangue de Cristo. É que nem isso, uma pessoa que ele vivia no mundo lá fora, ele se converteu e veio para a igreja. Ele disse que quando ele vivia no mundo lá fora, ele entrava no cemitério e ali invadia umas catatumbas. E houve um dia que ele foi invadir uma catatumba, quando ele colocou a mão, alguém gritou lá de cima, alguém gritou lá dele, não lá de cima, do lado dele, disse: ei, aí você não pode tocar, porque é do homem lá de cima, é do homem lá de cima. Se não poderia tocar nos ossos, vai tocar no teu corpo, meu irmão, porque você está preocupado, meu irmão. Vem que homem já sai, Deus está me dizendo nessa noite, Deus está tirando dúvida de muito grande daqui nessa noite. Ele está afirmando algo na tua vida nessa noite. Se você crê nisso, levanta a mão e adora. O sangue de Cristo nos protege da condenação. Paulo disse: quem atentará a acusação contra os escolhidos do Senhor, sendo ele que o justifica. Irmão, João disse: filhinhos, se precisa de um advogado, eis aqui Jesus Cristo, teu advogado justo e juiz. O sangue de Cristo
condenação? Me lembrei de algo aqui agora, mas faz parte da Bíblia. Não sei se os irmãos lembram dos LPs. Quem lembra daqueles discos grandes? Um hino muito antigo mesmo. Aquela menina aprendeu com a sua mamãe. Isso, segundo o LP, disse que foi aqui em Mogi das Cruzes. Se não falei a minha memória, foi aqui em Mogi das Cruzes, em São Paulo mesmo. Aquela menina aprendia com a mamãe. Disse: filhinha, todas as vezes que você for dormir, alguém vai lembrar que esse hino. Eu ouvia muito, porque minha avó colocava lá aqueles LP e tocava. Eu ouvia só ouvia aqueles hinos antigos. Aí, no hino que é cantado no LP, é um testemunho vivo, segundo o cantor, que a mamãe ensinava a filhinha: quando você for dormir, peça a papai do céu te cobrir com o sangue dele. E todas as noites aquela menina ia dormir e dizia: papai do céu, eu vou dormir, mas me cobre com o teu sangue. Houve uma noite, aquela garotinha foi dormir, de repente, na sua casa foi invadida pelo elemento. Quando ele abriu a janela do quarto daquela menininha, que ele colocou os pés dentro do quarto, ele se desesperou-se, porque ele viu uma garotinha toda cheia de sangue, ensanguentada sobre ela. Aquele homem imediatamente voltou-se pela janela e saiu correndo e foi à delegacia e disse: doutor, não foi eu que matei a criança. 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 O delegado, sem entender a situação, disse para ele: me conte o fato. Ele disse: doutor, eu invadi uma casa, e quando eu entrei dentro daquela casa, aquela criança já estava toda sanguentada. Realmente, eu entrei para roubar, mas eu não matei ela não. Aí o delegado disse: então me leva lá na casa que você tentou invadir. Quando eles bateram na porta, irmão, daquela casa, a mãe abriu a porta sem entender nada. Ele disse: olha, ali dentro dessa casa tem uma criança dentro de um quarto, toda ensanguentada. Ela disse: era minha filha. E quando ela abriu a porta e entrou no quarto, disse: filha, a criança levantou do quarto, na cama que estava deitada, olhou para a mãe e disse: mãe, que foi? Ela disse: não, meu senhor, não aconteceu nada. E o bandido que estava junto disse: não, mas era essa criança. Quando eu entrei, ela estava toda ensanguentada. É ela mesma, ela estava toda ensanguentada. Aí a mãe lembrou-se e disse: não, meu senhor, é que a minha filha, eu ensino ela toda noite, digo para ela: filhinha, quando você deitar, peça papai do céu te cobrir com o teu sangue. Aquele bandido dobrou o joelho e disse: então eu quero aceitar esse Jesus também. Eu quero aceitar esse Jesus também. Eu quero aceitar. Não, você não está vendo nada sobre a tua vida, mas existe um sinal de Deus que o inferno enxerga. O inferno enxerga esse sinal sobre a tua vida, porque foi lá na cruz do Calvário quando Jesus ressuscitou e disse: todo poder foi me dado no céu e na terra. Eu não sei se vocês lembram, mas a igreja antiga, qualquer coisinha dizia: o sangue de Jesus tem poder. Qualquer coisinha dizia: o sangue de Jesus tem poder. E tem poder mesmo, meu irmão. Você pode valorizar esse sangue aqui nessa noite. O sangue nos purifica de todo pecado, mas se nós andarmos na luz como na luz, Ele está. Temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é tão precioso. O sangue de Jesus protege-nos da condenação e do mal. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Queridos irmãos, Naum diz que o Senhor, Ele lança todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Sim, eu comparo o pecado ou como o isopor. O isopor, se você jogar ele na água, ele vai afundar, mas depois ele sobe. Quando Naum disse: o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento,
Ele está dizendo: eu perdoo o seu pecado. Foi para isso que eu morri na cruz do Calvário. Mas as consequências do pecado você vai ter que pagar ao processo. Ao processo. Porque no capítulo 9 de João, Jesus estava com seus discípulos. Os discípulos olharam para ele: mestre, quem pecou? Foi ele que pecou para ser assim? O seu pai, a sua mãe, os seus irmãos? Na lei antiga de Moisés, todo aquele que violava a lei, vinha a consequência do pecado. Jesus olhou para os discípulos e disse: não, eles não pecaram, eles não pecaram. Nem o seu pai, nem a sua mãe, nem os seus irmãos, mas ele nasceu assim para que manifestasse a glória de Deus. Já em outra passagem bíblica, a Bíblia diz que um homem é descido pelo telhado até a presença de Jesus. E ele estava paralítico, mas paralítico por causa da consequência do pecado. Porque a Bíblia diz que quando ele chegou na presença de Jesus, Jesus disse: filho, perdoados estão os teus. Depois Jesus: toma a tua cama, levanta. Aí Jesus disse: vai e não peques mais. Então o pecado, Jesus perdoa, mas a consequência do pecado, você vai ter que passar por ela. Mas Jesus já te perdoou, meu irmão. Já te perdoou. O sangue de Jesus, ele te purifica de todo o pecado. Aqui, se você estiver aqui nessa noite, o acusador está tentando te acusar, não se preocupe não, porque o sangue de Jesus vai passar sobre a tua vida e a tua alma. Se você entrou aqui de uma forma, você vai sair de outra forma, porque você está na casa de misericórdia. Bete Rafa, tá certo? Você está na casa de misericórdia. E todos quando entrarem aqui nesse santuário, está na presença do Mestre. Se você entrou de uma forma, você vai sair de outra, meu irmão. Você vai sair daquele reluzinho aqui nessa noite. Quando você sair daqui desse lugar, o inimigo vai olhar para você, mas disse: mas aquela era Maria, era, mas agora já não é mais. Aquela era José, era, mas aquele não é mais. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo purificou ele de todo o pecado aqui nessa noite. Ó, queridos irmãos, me traz a memória que Martinho Lutero, um dos grandes reformadores da época cristã, uma vez ele teve uma visão e o adversário apresentou para ele uma carta. Ele fez todas as grandes revoluções, porém o adversário apresentou uma carta que trazia os seus defeitos, as suas falhas sobre ele, e dizia: Lutero, você é um grande homem, abençoado, porém você tem algumas falhas que deixam a desejar ao homem. Está aqui a sua carta. Lutero olhou aquela carta: realmente fiz tudo isso, realmente tudo isso eu fiz mesmo. Aí ele disse: agora sim a carta, a sua sentença. Isso, tá bom. E quando ele pegou a caneta, na sua assinatura ele escreveu: o sangue de Jesus, o seu filho, nos purifica de todo o pecado. Bem-aventurado é aquele que lava a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que possa entrar na cidade pelas portas. Ei, irmão, o inimigo não quer deixar você entrar lá, mas nessa noite o sangue de Jesus Cristo está te purificando aqui de todo o pecado, de toda a culpa, de toda a condenação dessa noite. Existe uma esponja espiritual aqui nessa noite que está sendo passada na verga da minha porta e da sua porta espiritual aqui nessa noite. Quando fala porta, fala entrada, meu irmão. Nessa noite Jesus está te preparando, porque quando ele vier buscar a sua igreja, ele não vai te chamar por apelido não, meu irmão. Ele vai te chamar pelo teu nome, meu irmão, pelo teu nome, pelo teu nome. E só vai entrar lá dentro daquele que está purificado de todo pecado. Eu acredito nisso. Quero perguntar quantos acreditam que está purificado de todo pecado aqui nessa noite. Levanta a tua mão agora, ele exalte a ele. Fique de pé, por favor. Não há mais tempo. O sangue de Cristo é preciosíssimo, foi pago no preço alto. O sangue de Jesus te traz proteção aqui.
O sangue de Jesus te purifica de toda condenação nessa noite. Você é livre nessa noite. Você é livre, você é livre, você é livre, você é livre, você é livre. Você pode ter isso aqui nessa noite. Você é livre, você tem liberdade para adorar Ele, você tem liberdade para exaltar a Ele, você tem liberdade para glorificar a Ele nessa noite. Queridos irmãos, você vai ficar com as suas mãos levantadas para o céu assim, ó. Não precisa levantar, mas abra a sua mão assim, ó. Porque o varão vai passar e o varão vai revistar. Ele vai passar e vai fazer uma revista no seu exército aqui nessa noite. Se porventura o exército de Cristo precisar de água, Ele vai colocar nas tuas mãos aqui nessa noite. Mas da maneira que tu entrou, você não vai sair não, meu irmão. Porque o sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder nessa noite para fazer algo sobrenatural sobre a tua vida aqui nessa noite. Por onde tu passar, algo vai acontecer. Onde tu entrar, algo vai acontecer. Onde tu chegar, algo vai acontecer. Sabe por quê? Porque você leva sobre si o sangue de Cristo, o sangue de Cristo. Jesus disse: esse é o meu sangue que é derramado por muitos. Feche os teus olhos. Segura suas mãos abertas assim, ó. Eu vou orar. E quando eu terminar de orar, você dá um abraço do irmão que está do teu lado e diga para ele: o sangue de Jesus está sobre nós. E segure ele por um minuto.